Certo. Bom dia. Eu tenho a satisfação de estar aqui participando, mediando esse colóquio da manhã, dessa primeira mesa, e estar ao lado da Arícia, que é minha parceira, num projeto de pesquisa, num núcleo de pesquisa, na verdade, né, que é muito mais do que um projeto de pesquisa, no programa do Direito da Cidade. Também sou professora da UERJ, acho até que fui professora do Procurador-Geral, porque de tão antiga que eu sou. Sim, ele está me confirmando. Muito antiga. Estou lá desde o início do programa do Direito da Cidade, que foi iniciado em 1991 e me permitiu, não sendo jurista, mas economista, poder me situar dentro de um projeto de pesquisa que tinha mais afinidade com os meus interesses, que na área das políticas públicas e especialmente das políticas públicas urbanas. Então, e tenho interesse particular com a descentralização das políticas públicas. E esse tema me permitiu ser palestrante num seminário antigo, há mais de 10 anos atrás, aqui na cidade do Rio de Janeiro, né? Então, o tema da descentralização das políticas públicas, ele dialoga diretamente com o tema do que nós vamos estar aqui hoje, dialogando, que se trata de discutir o papel do Estado numa sociedade, numa economia que estão sempre em mutação, mas que, neste momento, parece estar passando por um ponto de ruptura, sem que não seja permitido ter muita clareza sobre a direção que estamos tomando, né? que a organização societária e econômica está tomando, e o que traz muitas incertezas para a questão que aqui está sendo abordada, que é do direito administrativo, os limites da discricionariedade, porque o tempo jurídico ele é muito mais lento do que o tempo tecnológico e econômico, né? E o tempo jurídico ele deveria lidar com fatos já consolidados, com fatos econômicos, sociais, que já estivessem mais consolidados, de modo a que a regulação jurídica pudesse ser sustentável no tempo, né? E esse desafio de fazer um diálogo entre o tempo jurídico e o tempo da economia e da tecnologia, então, traz desafios, eu acho que agudos para essa discussão do direito administrativo. Mas, enfim, então, isso para justificar por que do interesse nosso em estar tratando desse tema. E, enfim, nós, sem mais delongas, então, eu vou passar a palavra para o nosso convidado da Universidade de Toulouse, o professor Mathieu Carpentier, solicitando para ele a compreensão de que foi acordado um período de 30 minutos, a partir dos quais eu terei a ingrata, o papel muito antipático de ficar apresentando para ele esse tempo, e pelo que eu já peço desculpas antecipadas. Professor Mathieu, a palavra é sua. Muito obrigado. Eu queria ter feito essa apresentação em português, mas para os meus colegas seria um pouquinho difícil, já que eles não me entendem quando eu falo em francês. Então, em português seria uma coisa mais difícil. Mas eu queria agradecer com muito carinho o convite dos nossos anfitriões pela
acolhimento tão generoso e um prazer imenso. Óbvio, está aqui no Rio para essa palestra. Então, je passe en français et je vais donc vous parler du pouvoir discrétionnaire et du libre arbitre dans une perspective théorique, dans une perspective de théorie du droit. Je me suis basé pour ce faire sur le premier intitulé de ce colloque, tel que me l'avait communiqué mon collègue et ami Julien Théron, sur le libre arbitre et le pouvoir discrétionnaire. Il se trouve que le thème du colloque a été recentré sur l'arbitraire, mais je vais également parler de l'arbitraire, afin d'effectuer un certain nombre de distinctions, de distinctions conceptuelles qui me permettront d'avancer. Je procéderai en 5 temps. J'envisagerai tout d'abord les relations entre libre arbitre et pouvoir arbitraire. J'envisagerai dans un second temps les relations entre arbitraire et pouvoir discrétionnaire. Et puis dans les 3 derniers temps, je me consacrerai plus à la figure du pouvoir discrétionnaire, en ce que précisément j'essaierai de montrer qu'il ne s'agit pas d'un pouvoir arbitraire. Je m'intéresserai aux modalités d'intervention d'un pouvoir discrétionnaire, aux facteurs qui expliquent qu'un pouvoir discrétionnaire soit amené à s'exercer, et enfin aux problèmes que cela peut poser. Donc un mot pour commencer sur la notion de libre arbitre et donc de pouvoir arbitraire. La notion de libre arbitre appartient à un débat métaphysique ancien, qui remonte, à vrai dire, au Moyen-Âge, qui porte sur la nature de l'action humaine, sur la nature de la volonté pour agir. Et la question est alors de savoir, lorsqu'on parle des relations entre libre arbitre et déterminisme, la question qui se pose est de savoir si notre action est entièrement déterminée par des facteurs causaux qu'on peut éventuellement concevoir en termes de probabilité. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un certain nombre de facteurs qui viennent déterminer de l'extérieur notre action, ou bien la question de savoir si nous sommes au contraire maîtres de notre action. Est-ce que, au contraire, nous déterminons nous-mêmes de manière libre la manière dont nous souhaitons agir. La question du libre arbitre a d'ailleurs des aspects juridiques. Le droit de la responsabilité pénale, par exemple, suppose ou présuppose que l'accusé, le prévenu, le condamné, dispose d'une certaine forme de libre arbitre jusqu'à un certain point, parce que, naturellement, la responsabilité suppose la liberté. Mais la question du libre arbitre doit être tenue pour différente de la question de savoir de quelle manière les normes juridiques vont déterminer ou non nos actions. Il y a une différence à faire entre détermination normative et détermination causale. Le libre arbitre, c'est la question de savoir si notre action est causée par des facteurs extérieurs, tandis que la question de la détermination normative, c'est la question de savoir si notre action est soumise à des obligations provenant d'un système normatif quelconque. Le libre arbitre a donc à voir avec la causalité, c'est-à-dire à l'attribution factuelle d'un effet à une cause identifiée comme telle. Le libre arbitre appartient donc, pour les kelséniens dans la salle, appartient donc au domaine du sein, de l'être. Tandis que la détermination normative, au contraire, a davantage à voir avec l'imputation d'une obligation, d'un droit, d'un pouvoir, et ce qui appartient au domaine du Sollen, au domaine du devoir-être. Quand un juge viole la loi, par exemple, la question n'est pas de savoir s'il a été déterminé pour ce faire par des facteurs causaux, l'affection qu'il avait pour la plaignante, la question de savoir si le défendeur lui a remis une somme d'argent en liquide, mais la question se pose de savoir s'il n'y avait pas une obligation, un devoir-être, qui devait être et qui n'a pas été. Ainsi, même si le libre arbitre n'existe pas, même si toutes nos actions sont déterminées causalement, cela n'a pas de pertinence pour juger de la question de savoir si une action est ou non normativement déterminée. Et la notion de pouvoir arbitraire a précisément à voir avec cette notion d'imputation, cette notion de devoir-être, et non avec cette notion de causalité.
Un pouvoir arbitraire, c'est le pouvoir, ou dirait-on le droit, d'agir sans donner les raisons de son action. Un tyran peut agir de la manière qu'il souhaite, de la manière qu'il veut, sans avoir à se justifier. Pour reprendre les paroles prononcées par Louis XVI lors de la séance du Parlement de Paris du 19 novembre 1787, qui a donné lieu à un lit de justice célèbre, « C'est légal parce que je le veux ». Ici, la volonté se suffit à elle-même et n'a pas besoin de recevoir une quelconque justification supplémentaire. Il n'y a pas d'autre fondement pour la légitimité de l'action royale que le fait que le roi veuille qu'il en soit ainsi. Il est intéressant de noter que ce pouvoir arbitraire, ce pouvoir d'agir sans se justifier, sans donner les raisons de son action, suppose généralement le contraire du libre arbitre. Le despote, dans l'image classique qui en est faite dans la littérature du XVIIIe siècle, le despote, c'est celui qui est esclave de ses passions. C'est celui qui est incapable de rechercher le bien commun, qui est incapable de rechercher l'intérêt public. Il est l'esclave de ses passions souveraines. Et cette notion de pouvoir comme droit d'agir sans raison de son action mène à faire une distinction avec le pouvoir discrétionnaire. Comme je vous l'ai dit, il s'agit de deux choses différentes, dans la mesure où, alors que le pouvoir arbitraire, c'est le pouvoir d'agir sans donner les raisons de son action, le pouvoir discrétionnaire, c'est le pouvoir d'agir sans détermination normative. Un juge a un pouvoir discrétionnaire, on dit en anglais « he has discretion to settle the case », quand le droit positif ne donne pas une solution unique, une bonne réponse unique pour la résolution du cas que le juge doit trancher. Pour cette raison, le juge ne peut pas dire le droit, la règle juridique m'oblige à donner raison au requérant. Il peut le dire, mais il s'agira d'une forme d'hypocrisie qui sera destinée à masquer son propre pouvoir créateur. Le juge peut, lorsqu'il dispose d'un pouvoir discrétionnaire, trancher dans un sens ou dans l'autre. En d'autres termes, il y a pouvoir discrétionnaire, en droit et plus généralement dans la vie, quand une action, par exemple un jugement juridictionnel, est indéterminée normativement, il n'y a pas d'unique bonne réponse, d'unique bonne solution. Et défini ainsi, le pouvoir discrétionnaire n'est pas nécessairement arbitraire. Les deux peuvent se cumuler, un pouvoir discrétionnaire peut être un pouvoir arbitraire, mais le pouvoir discrétionnaire ne dispense pas celui qui en est investi de l'obligation de donner des raisons, de motiver son action. Quand le juge dispose d'un pouvoir discrétionnaire, il devra justifier des raisons qui l'ont poussé à trancher en un sens ou en l'autre. Le juge ne peut pas simplement affirmer « je décide que l'accusé est coupable, il en est ainsi, point final ». Même lorsque le droit ne détermine pas de manière univoque et indubitable l'issue du litige, le juge doit mettre en œuvre un raisonnement qui sera mis en œuvre en la forme juridique, même si ce raisonnement sera nécessairement amené à comporter des éléments d'opportunité, des éléments extra-juridiques, puisque par définition, le droit ne règle pas l'issue du litige. Quand le droit, qu'il s'agisse de la législation, des précédents, des coutumes, de l'ensemble des sources du droit, formelles ou non formelles, ne fournit pas une raison exclusive pour l'action, le juge devra donner les raisons pour lesquelles il sera amené à développer le droit dans un sens ou dans l'autre, et, au cas d'espèce, à trancher le litige. Il en va de même de l'administration. Grégory Calflech nous en parlera de manière plus précise. Quand l'administration dispose d'un pouvoir discrétionnaire, eh bien, elle doit généralement, pour ce qui concerne en général les actes non réglementaires, justifier
de son action, motiver son action. Il y a une obligation de motivation des actes administratifs. Et lorsque l'administration dispose d'un pouvoir discrétionnaire, elle le fera à l'aide des anciennes directives, des actuelles lignes directrices qui permettent tout simplement de fournir un cadre de motivation permettant à l'administré de savoir pourquoi un acte lui a été refusé. Alors, la notion de pouvoir discrétionnaire est sujette à un certain nombre de variations. Il s'agit d'une notion ambiguë, puisque un pouvoir peut être décrit comme discrétionnaire dans 3 hypothèses différentes. Ces 3 hypothèses peuvent se cumuler, mais elles correspondent à 3 facettes différentes du pouvoir discrétionnaire. Le pouvoir discrétionnaire relatif tout d'abord au principe de l'action, c'est-à-dire à la question d'agir ou pas. Lorsque le pouvoir discrétionnaire s'exerce quant au principe de l'action, eh bien l'organe d'application du droit a alors le choix d'agir ou de ne pas agir. Ensuite, il y a le pouvoir discrétionnaire qui est relatif au contenu de l'action, c'est-à-dire à la nature exacte des actions qui seront entreprises. Dans ce cas précis, le pouvoir discrétionnaire intervient lorsque l'organe a le choix de décider quelle action ou quelles actions il mettra en œuvre. Et enfin, il y a le pouvoir discrétionnaire relatif à la proportionnalité de l'action. L'organe peut choisir n'importe quelle action, mais pourvu qu'il respecte certains intérêts protégés et que lorsque l'action s'inscrit sur une échelle d'action possible en matière d'atteinte à ces intérêts protégés, eh bien, le pouvoir discrétionnaire peut choisir n'importe quelle action sur cette échelle. De ce point de vue-là, le pouvoir discrétionnaire, qui n'est soumis à aucune exigence de proportionnalité, se retrouve un peu dans la même situation que celui qui voudrait faire entrer le pain de sucre sur la place du Capitole. Il n'a pas à tenir compte d'aucun intérêt urbanistique ou autre pour ce faire. Ainsi, en France, le pouvoir de la police administrative est discrétionnaire en relation au contenu de l'action, c'est-à-dire que le juge ne déterminera jamais quelles étaient les modalités exactes que devait prendre l'action de la police administrative. Mais en revanche, le pouvoir de police administrative n'a pas de discrétion en ce qui concerne le principe de l'action. Dès lors qu'il y a un risque de trouble à l'ordre public, le pouvoir de police doit intervenir. Et bien entendu, le juge, depuis un arrêt Benjamin célèbre de 1933, contrôle la proportionnalité de l'action, c'est-à-dire que l'autorité administrative peut prendre n'importe quelle action, mais pourvu que, ce faisant, elle respecte certains intérêts protégés et que sur une échelle de gravité, eh bien, certaines actions seront exclues, typiquement, sauf en circonstances très exceptionnelles, l'interdiction d'une manifestation, l'interdiction d'un événement culturel ou sportif sera prohibée, sauf dans des circonstances de trouble à l'ordre public tout à fait importantes. En général, les juges n'ont pas de pouvoir discrétionnaire quant au principe de l'action. Les juges ne peuvent pas refuser de juger. Il s'agit d'un déni de justice qui, en général, fait l'objet de prohibitions expresses par le droit positif, en France, le célèbre article 4 du Code civil français. Normalement, un juge n'a pas de pouvoir discrétionnaire quant à la proportionnalité de son jugement. Il doit donner satisfaction à celui qui a gagné l'instance, mais il ne peut le faire que dans les proportions exigées par sa situation. Dans le conflit qui oppose un propriétaire à son bailleur, le bailleur obtient que le propriétaire lui change les fenêtres, le juge ne peut pas ordonner qu'il lui change également la porte d'entrée, le chauffe-eau ou que sais-je. Cependant, il arrive fréquemment qu'un juge dispose d'un pouvoir discrétionnaire relativement au contenu de l'action. Dans ce cas précis, le droit n'indique pas
qui parmi les parties en présence doit remporter le procès. Et la question qui se pose de savoir, c'est dans un système où le droit prétend régir les différentes situations juridiques, où le droit prétend fournir, de ce fait, un guide fiable à l'action des organes d'application du droit, qu'est-ce qui peut bien expliquer que dans des situations potentiellement nombreuses, l'organe d'application du droit se retrouve investi d'un pouvoir discrétionnaire. Et c'est quelque chose sur lequel la théorie du droit, au cours de la deuxième moitié du XXe siècle et de la première moitié du XXIe, c'est quelque chose que la théorie du droit a largement discuté, ce que nous allons voir maintenant. Donc, après ces trois parties qui ont une vocation plus introductive et conceptuelle, venons-en maintenant à ce qui est la pièce de résistance, à savoir la question des facteurs du pouvoir discrétionnaire. Il faut bien voir que dans la littérature de théorie du droit contemporaine, l'existence même du pouvoir discrétionnaire, d'un pouvoir discrétionnaire qui serait confié aux organes d'application du droit, eh bien cette existence est contestée. Certains théoriciens affirment ainsi que le pouvoir discrétionnaire n'existe pas. J'y reviendrai au début de mon cinquième paragraphe. Mais pour ces théoriciens, il y a toujours, même lorsque les apparences donnent à penser le contraire, il y a toujours une unique bonne réponse que le droit fournit pour les juges. D'autres théoriciens, de l'autre côté, à l'autre extrémité du spectre, affirment que le droit est toujours radicalement indéterminé, que le droit ne fournit jamais une détermination normative suffisante à l'action du juge, que le juge dispose toujours d'une marge d'appréciation, d'une marge de création discrétionnaire qui l'amène soit à ignorer purement et simplement la règle, soit à baser sa décision sur d'autres fondements. Je reviendrai sur cette querelle au début donc, de mon cinquième point, mais pour l'instant, on peut, à titre provisoire, rechercher une voie médiane, tenter de montrer qu'il demeure une indétermination résiduelle du droit, une indétermination marginale du droit, qui sera imputable à un certain nombre de facteurs que je vais essayer de détailler. Et ces facteurs peuvent être tenus pour trompeurs par celui qui soutiendra par la suite que le droit règle à l'avance tous les litiges possibles. Il dira ce que vous avez identifié comme facteur d'un pouvoir discrétionnaire n'est en réalité qu'un ensemble de facteurs superficiels qui tiennent à la manière dont les règles de droit positif sont formulées, mais le droit, c'est autre chose que le droit positif. Mais ça, j'y reviendrai lorsque je parlerai notamment des théories de Ronald Dworkin. Donc, le premier de ces facteurs, c'est le plus simple, c'est l'habilitation qui est faite par le système juridique. L'habilitation qui est faite aux juges ou aux autres organes d'application du droit de déterminer la solution des litiges en vertu de leurs propres raisons. C'est typiquement le cas lorsque le juge peut trancher le cas en équité. Prenez le deuxième paragraphe de l'article 38 du statut de la Cour internationale de justice. À la demande des parties, le juge peut décider de statuer en équité, c'est-à-dire d'écarter l'ensemble des règles de droit applicables, qu'il s'agisse des normes coutumières ou conventionnelles, et décider d'appliquer au litige qui oppose deux États des règles d'équité, qui ne sont pas des règles d'ailleurs, des principes d'équité, qui amèneront à la solution la plus juste possible. Évidemment, dans nos systèmes, surtout en France, dans nos systèmes de légicentrisme accru, le jugement en équité n'apparaît pas comme un modèle viable de décision juridictionnelle, mais il faut voir qu'au Royaume-Uni, par exemple, à côté des cours de common law, vous avez les chancery courts, les cours de chancellerie, n'est-ce pas, qui statuent en équité, mais en réalité, il s'agit encore une fois d'une forme de tradition, de vernis de tradition, puisqu'en réalité, ces jugements en équité ont donné lieu à des précédents
ont donné lieu à des règles qui se sont cristallisées, de sorte que même les cours qui aujourd'hui jugent, notamment en matière de droit de la famille, en équité au Royaume-Uni, le font sur la base de leur propre jurisprudence constante. Bon. Mais d'un point de vue purement juridique, ces précédents pourraient être ignorés au profit d'un jugement de type jugement de Salomon. Le second facteur, c'est un ensemble de caractéristiques linguistiques des énoncés normatifs. Alors ça, ce sont les facteurs les plus répandus. J'ai vu les 10 minutes, je m'y tiendrai, Madame la Présidente. Il s'agit de facteurs les plus répandus dont on trouve un bon aperçu au chapitre 7 du concept de droit d'Herbert Hart. Alors, l'un des premiers facteurs, c'est l'ambiguïté. Dans la mesure où un énoncé normatif peut avoir plusieurs sens en raison de l'ambiguïté lexicale ou syntaxique des termes de cet énoncé. Si vous avez un énoncé qui porte sur, je ne sais pas moi, les avocats, eh bien, ceci sera totalement intraduisible en portugais, sans aucun accès au contexte, il vous sera difficile de savoir s'il s'agit de la profession juridique bien connue ou s'il s'agit du délicieux fruit que nous connaissons tous. Donc, évidemment, des cas d'ambiguïté lexicale interviennent, ils sont généralement éclaircis par le contexte, mais il arrive parfois que cette ambiguïté soit portée à un niveau plus grand, notamment en cas d'ambiguïté syntaxique, où une simple virgule peut changer le sens d'un énoncé et faire d'un énoncé le vecteur de deux normes différentes. Dans ce cas-là, le juge doit choisir entre les deux normes. Autre caractéristique linguistique, qui est le vague. Un énoncé peut utiliser des termes vagues qui vont susciter des cas pénombraux, des cas borderline d'application. Alors, il y a des exemples classiques de concepts vagues que l'on retrouve dans la littérature philosophique sur la question. Tous les concepts qui donnent lieu à des paradoxes sorites. Le concept de grand, de petit, de chauve, de tas. Si vous avez un grain, vous n'avez pas un tas. Si vous avez 1000 grains, vous avez un tas. Vous avez un principe de tolérance qui veut que lorsque vous enlevez un grain de 1000, vous avez toujours un tas. Un grain de 999, vous en avez toujours un. Et le problème, c'est que si vous continuez comme ça, vous arrivez à l'idée sur laquelle un grain demeure un tas. Et donc, il y a tout un certain nombre de cas intermédiaires pour lesquels il vous est absolument impossible de dire si vous avez affaire à un tas ou non. En droit, ce genre de concept vague se retrouve dans un certain nombre de contextes. Un concept traditionnel, c'est le concept de raisonnable, de vitesse raisonnable, de délai raisonnable, etc., qui sont des concepts vagues dans la mesure où on sait qu'un délai de 3 ans pour la résolution d'un litige en première instance n'est pas un délai raisonnable, mais on sait qu'un délai de 1 jour serait particulièrement raisonnable, mais peut-être que ça serait déraisonnable dans l'autre sens. Au milieu, il y a tout un certain nombre de cas intermédiaires pour lesquels, en réalité, le juge sera amené à trancher de manière souveraine. Et de surcroît, mais c'est un point sur lequel je ne vais pas insister parce que ça nous amènerait à nous pencher sur des aspects excessivement techniques de la littérature, les concepts vagues en droit sont généralement multidimensionnels, c'est-à-dire qu'ils sont vagues en raison de diverses propriétés différentes. Je vous renvoie là-dessus aux travaux de Timothy Endicott, qui est l'autorité sur la question. Troisième caractéristique linguistique, c'est la texture ouverte. Il s'agit de quelque chose de proche du vague dans la mesure où il y a un concept qui donne lieu à des cas pénombraux, à des cas borderline d'application, où l'on ne sait pas si l'on peut appliquer le concept ou pas. On ne sait pas si, par exemple, un skateboard est un véhicule, si une voiture télécommandée est un véhicule, au sens où la règle qui interdit aux véhicules d'entrer dans le parc, donc concerne les véhicules. Donc, cependant, ici, l'origine des cas difficiles n'est pas le paradoxe sorite, c'est-à-dire on enlève un, et puis on obtient l'idée qu'un grain est un tas, ou alors on dit que LeBron James est grand, on enlève 1 cm, on enlève 1 cm, et puis on arrive à l'idée que Danny DeVito est grand, ce qui semble problématique.
dans la texture ouverte telle que Hart notamment l'a théorisé, ce qui est pertinent, c'est les propriétés du concept. On ne sait pas si, par exemple, le fait d'avoir des roues, le fait d'être motorisé, le fait d'être de taille conséquente, caractérise un véhicule au sens de la loi. Donc ici, c'est une difficulté non pas simplement dans l'application du concept, mais dans la signification du concept. On a affaire à ce que les linguistes appellent des cluster concepts, c'est-à-dire des concepts avec des ensembles de propriétés qui se chevauchent partiellement, mais pour lesquels on ne peut pas déterminer des conditions nécessaires et suffisantes d'application. Enfin, je vais plus rapidement pour ne pas abuser de votre patience. Les deux facteurs suivants d'indétermination normative sont les conflits de normes et les lacunes du droit. Je n'y insiste pas davantage. Dans tous ces cas non résolus par le droit, eh bien, on a affaire à ce qu'on appelle des cas difficiles, des hard cases, dans lesquels le juge ne peut pas utiliser le droit existant pour résoudre le litige. Il devra donc, pour ce faire, utiliser un pouvoir discrétionnaire qui l'amènera tout simplement à créer la règle applicable et opératoire pour la résolution du cas. Alors, cette notion de pouvoir discrétionnaire suscite deux grands ensembles de problèmes. Un ensemble de problèmes conceptuels sur la notion même de pouvoir discrétionnaire, son existence, et un ensemble de problèmes normatifs. Alors ici, il y a deux thèses qui entrent en conflit et que Hart a très justement nommées. Tout d'abord, la thèse du noble rêve et d'autre part, la thèse du cauchemar. Donc sur la question de l'existence même du pouvoir discrétionnaire, vous avez tout d'abord le noble rêve, qui est particulièrement mis en œuvre dans les travaux de Ronald Dworkin, puisque Dworkin affirme que même dans les cas difficiles, il n'y a pas de pouvoir discrétionnaire. Quand la norme ou les normes applicables au litige ne fournissent pas la réponse attendue par le juge, cela ne veut pas dire que le droit, qui se distingue donc des normes juridiques, que le droit soit indéterminé. C'est une théorie purement et simplement anti-positiviste du droit, puisque la réponse que le droit fournit est en réalité déterminée par la meilleure interprétation possible des matériaux juridiques en présence. Et cette interprétation sera la meilleure pour deux raisons. D'abord, c'est celle qui reçoit la meilleure justification morale. La meilleure justification morale des règles de droit et des matériaux juridiques fournit la bonne solution. Et d'autre part, il faut que cette solution s'adapte le mieux à ce qui découle de l'histoire des matériaux juridiques en présence. Donc, pour Dworkin, seul un juge surhumain, qu'il appelle Hercule, peut découvrir cette unique bonne réponse. Et le juge ordinaire, le juge humain, lui ne peut que s'en approcher de manière un peu asymptotique. Mais cela ne veut pas dire que cette bonne réponse n'existe pas. Cette bonne réponse existe, mais simplement il faudrait un juge surhumain qui connaisse l'intégralité des matériaux juridiques et l'intégralité des valeurs morales susceptibles de fournir la meilleure justification possible à la résolution du cas et d'ailleurs, chez Dworkin, évidemment, c'est quelque chose qui peut amener à douter de la valeur heuristique de son appareil théorique, c'est que chez Dworkin, comme par hasard, c'est toujours une interprétation libérale de la Constitution américaine qui constitue la meilleure interprétation possible au sens de valeur morale et justification morale de l'interprétation et adaptabilité aux matériaux juridiques. En face, vous avez la thèse du cauchemar, dont l'on trouve plusieurs exemples dans les écrits des réalistes américains et qui sont aujourd'hui poussés à leur paroxysme dans les Critical Legal Studies, avec l'idée sur laquelle l'acte de juger est toujours un acte politique. Le cauchemar, thèse selon laquelle les règles de droit ne déterminent jamais la décision judiciaire. Et pour prédire ou prévoir la décision judiciaire, en réalité, il faut toujours prendre en compte un certain nombre de facteurs causaux et non pas des facteurs normatifs. La décision judiciaire est déterminée causalement par des facteurs socio-économiques qui tiennent au milieu d'éducation, au milieu socio-économique des juges, et ne tiennent pas à
et ne tiennent pas à l'existence des règles de droit. Bon, alors, à mon avis, la vérité est entre les deux, hein, ni noble rêve ni cauchemar, et je souscris tout à fait à l'affirmation de Hart selon laquelle le sceptique est généralement un absolutiste déçu. Très rapidement, le deuxième type de problème, c'est un ensemble de problèmes normatifs. Supposons que le pouvoir discrétionnaire existe. Cela veut dire qu'il demeure une forme inévitable d'indétermination du droit, qui peut être marginale, qui peut être résiduelle, mais qui existe malgré tout. Or, si l'on part du principe que le droit a pour objet de venir résoudre par avance des situations juridiques de manière à créer une sécurité juridique, une certitude juridique, une confiance légitime de la part des citoyens et des acteurs du droit, eh bien, la notion de pouvoir discrétionnaire semble difficilement compatible avec l'idéal de rule of law, d'état de droit, des Estado de Direito ou autre. Bon. Et de fait, comme Hart l'a bien montré, le juge doit toujours, et le droit lui-même, le système juridique, doit toujours faire la balance entre d'un côté une exigence de sécurité juridique d'un côté et de l'autre une exigence de flexibilité dans l'application du droit. Cette balance est tout autant nécessaire que sa réalisation apparaît en définitive difficile. Bien. Je vous remercie pour votre attention. Muito obrigado, professor Mathieu, por ser justo no tempo. Nem precisei de apresentar a plaquinha. E para ser mais justo com ele, eu preciso de apresentá-lo formalmente o que eu deveria ter feito no início da apresentação. Professor Mathieu Carpentier, professor titular de Direito Público na Université Toulouse-Anne, Capitole, e membro do Instituto Maurice Horiot. Horiot. É diretor do mestrado International Economic Law, ex-aluno da Escola Normal Superior de Paris, a École Normale Supérieure de Paris, professor concursado de filosofia, é autor do livro Norma e Exceção, ensaio sobre o desfazimento do direito, publicado por LGDJ Paris. Não sei o que é, deve ser uma editora, em 2014, e de vários artigos sobre filosofia do direito, direito constitucional e direito público em geral. Desde 2017, é secretário-geral da Sociedade Francesa para a Filosofia e a Teoria Jurídica e membro associado do Instituto Michel Villet. Sim, tudo certo. Eu imaginei que o título do seu livro em português sugerisse que ele tivesse sido traduzido em português. Foi? Não. Ainda não? Não. Então fica a sugestão, fica a dica. Tadinho do tradutor. Mas... Tá certo. Então, dando prosseguimento à nossa primeira mesa desse colóquio, desse 17º colóquio franco-brasileiro, vou passar a palavra para minha colega Arícia Fernandes Correia, que tem pós-doutorado em Direito Público pela Université Panthéon-Sorbonne, com bolsa da CAPES. Doutor em Direito Público e mestre em Direito da Cidade pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Professora adjunta de Direito e membro permanente do Programa de Pós-Graduação da UERJ, na linha de pesquisa de Direito da Cidade. E é nesse programa que nós somos colegas. Coordenadora do Núcleo de Estudos, Pesquisa e Extensão em Direito da Cidade, com o NEPEC, certificado pelo CNPq. É nesse núcleo também que nós somos parceiras. E é integrante, como membro permanente do Fórum de Direito da Cidade, da Escola de Magistratura, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. É procuradora do município do Rio de Janeiro, aqui nessa casa, e membro das comissões de Direito Constitucional e Direito Municipal da Ordem da OAB, do Rio de Janeiro, no presente triênio, de 2019 a 2011. Então, vai prosseguir ouvindo, então, a nossa queridíssima e ilustre professora Arícia Fernandes Correia. Bom dia a todos, os que chegaram depois, os que já estavam antes, renovando aqui o desejo de uma boa jornada
nesses diálogos franco-brasileiros hoje, que começaram aqui com o professor Mati, e muitas das suas observações eu vou tentar retomar e contextualizar dentro do nosso ordenamento jurídico. Na verdade, nós forjamos, aqui está um sumário um pouco da nossa fala, vamos contextualizar o surgimento do conceito de discricionariedade administrativa no Brasil, como ele se desenvolveu, a sua ideia de mérito do ato administrativo, como esse controle administrativo se dá, já que nós temos uma jurisdição una, diferentemente da França, então, nós temos o controle jurisdicional da atividade administrativa, de que maneira essa discricionariedade, aos poucos, foi diminuindo com o passar do tempo, como ela foi buscando cada vez mais justificação, para chegarmos aos excessos, por vezes, da substituição da própria decisão administrativa pela jurisdicional. E nós não utilizamos aqui a expressão poder discricionário do juiz, mas bem poderia sê-lo, porque muitas vezes acaba acontecendo essa quase substituição de uma decisão administrativa por uma decisão jurisdicional. E, por fim, como é esse retorno do pêndulo em tempos de excesso de judicialização da atividade administrativa. Quais são as nossas perspectivas, as nossas principais reflexões que nós gostaríamos de compartilhar com vocês. Na verdade, o surgimento da ideia de discricionariedade administrativa teve muito a ver com as revoluções liberais, a Constituição do Estado de Direito e a famosa repartição, a tripartição dos poderes, né? Montesquieu, que concebera essa divisão, concebera também que, dentro do princípio da legalidade administrativa, o juiz seria apenas a boca que pronunciaria as palavras da lei. Não só o juiz, essa ideia, de certa forma, também fora repassada para o administrador. Portanto, há um grande fetiche da lei. A lei tudo irá prever, a lei tudo pode, a lei é capaz de consagrar todos os detalhes da casuística administrativa com a qual conviverá a administração. Quando, na verdade, não é exatamente isso que ocorre. Naqueles espaços não contemplados pela lei, surge, então, a ideia de discricionariedade administrativa. Num primeiro momento, até, como um certo ressurgimento, ou uma nova roupagem, digamos assim, daquela discricionariedade do poder absoluto, daquele rei que tudo podia, l'état c'est moi. Um pouco ela é um resquício disso dentro da administração, porque ela vai poder se desenvolver dentro daqueles espaços vazios em que o legislador não tudo disciplinou com a sua pretensão de exaurir o mundo jurídico. Avançando um pouco mais, a nossa discricionariedade administrativa, nós colhemos, nós bebemos muitos os seus fundamentos na jurisprudência administrativa do Conselho de Estado francês, vai caminhar no sentido de que são várias as opções legais que fornecidas pelo legislador. Portanto, a discricionariedade está em escolher, dentre as várias opções legais possíveis, aquela que seja mais conveniente e oportuna para a administração. Portanto, esse juízo de conveniência e oportunidade ficou conhecido entre nós como o juízo do mérito do ato administrativo. Esse mérito do ato administrativo seria um juízo estritamente administrativo, infenso a qualquer tentativa de intervenção ou de avocação, quer pelo legislador, quer pelo próprio Poder Judiciário. Muitas vezes, porém, esses excessos de fundamentação do juízo de mérito administrativo em princípios como o melhor interesse público, sem que esse interesse público fosse efetivamente destrinchado, demonstrado, sem que os pressupostos fáticos que levassem a se entender que aquela decisão baseada no interesse público de fato era, fizeram com que essa discricionariedade administrativa, por muitas vezes, fosse entendida como um verdadeiro cavalo de Troia, atrás do qual tudo se esconde, atrás do qual as verdadeiras intenções que estavam nas mãos dos governantes não vinham à tona, não eram transparentes e, portanto, não poderiam ser sindicáveis pela população. E, portanto, tornavam a administração tão infensa a controle quanto era, em tempos anteriores, a posição absolutista.
Então, as críticas em relação a esse mérito, a essa exacerbação do uso do mérito administrativo, com base em princípios retóricos, princípios abstratos, começou a ser contestada. E passou a ser contestada na própria jurisprudência administrativa francesa. Eu diria que, embora ela fosse infensa a controle jurisdicional, e aqui nós vivemos uma outra realidade, já vivíamos uma outra realidade, fomos colher muitas das tentativas de tornar esse juízo de oportunidade e conveniência conforme ao bom direito, com base nessa jurisprudência. E quais foram os principais mecanismos de até autocontrole da discricionariedade administrativa no Brasil, colhidos com base nessa jurisprudência e construídos ao longo desses anos? A teoria do excesso do poder foi colhida da jurisprudência administrativa francesa. A teoria do desvio do poder, a pretensão de fazer de um ato com uma determinada roupagem uma maneira de despistar aquela intenção verdadeira do ato que se queira praticar. Então, toda vez que a administração, no uso do seu poder discricionário, ao invés de efetivamente promover uma relotação de um servidor público, na verdade, está travestindo esta relotação para o bem da administração pública, para o seu juízo de conveniência e oportunidade, na verdade, como uma forma de puni-lo, esse desvio do ato administrativo é sindicável. Esse desvio de poder, esse desvio de direcionamento do interesse público real que esteja sendo tutelado, passou a ser passível de controle, não só pelo judiciário, como pelo próprio poder de autotutela da administração. A teoria dos motivos determinantes também veio tornar quase que vinculado, e aqui eu me reporto àquela distinção entre o ato discricionário, que é aquele que permite que o administrador faça uma opção dentre as várias opções legais possíveis, do ato vinculado, que é aquele que apresenta uma só solução possível, como na quimera de Dworkin para as decisões jurisdicionais, né, de que nós vamos falar mais adiante. Ao invés de ser um ato vinculado, ele é um ato discricionário, mas a partir do momento que se declinam os motivos pelos quais esta foi a opção feita, o administrador fica vinculado àquela motivação. Essa vinculação à motivação leva não só ao conhecimento das razões de interesse público verdadeiras que estão por detrás da elaboração do ato administrativo, como o tornam mais sindicável do que a simples menção a um juízo de conveniência e oportunidade. Também quando dos conceitos jurídicos indeterminados, muito trabalhados na doutrina germânica, se entendera que poderia ser uma nova forma de exercício do poder discricionário da administração pública, essas palavras com efeito vago, lato, de que falava o professor Mathieu, o que nós vamos tentar afunilar para não reviver aquela discricionariedade fruto, né, legado do absolutismo, foi entender que, se o conceito jurídico indeterminado o é em abstrato, nada obsta que ele seja aferível em concreto. Em concreto, ele é passível de conhecimento e, portanto, ele deixa de ser discricionário, porque ele passa a ser objeto de uma subsunção do fato à norma em concreto que permite um juízo vinculado da melhor decisão a tomar. Isso lembra um pouco a teoria de Friedrich Miller, de que, de certa forma, os fatos também contribuem para o conteúdo da própria norma. De alguma maneira, a escolha dos fatos modificam o conteúdo de uma norma, principalmente quando ela é uma norma de tessitura aberta, quando ela é dotada de um conceito jurídico indeterminado. E, portanto, o mérito do ato administrativo, se naquele conceito jurídico indeterminado, em abstrato, parece realmente insindicável, em concreto, ele passa a ser objeto de um possível controle, não só jurisdicional, como também de um autocontrole por parte da administração. Afora todas essas questões que remontam muito e se parecem muito com a jurisprudência francesa e a teoria francesa, nós tivemos também a experiência do controle de constitucionalidade, não só das leis, como também dos atos administrativos.
Esse controle de constitucionalidade das leis e dos atos administrativos fizeram com que aquele fetiche da lei, que tinha a pretensão de tudo resolver, mas que muitas vezes deixava brechas que precisavam ser colmatadas pelo administrador esse que, para não agir casuisticamente, o ideal é que ele haja com um campo de reserva de administração, não só nas decisões do ato administrativo, mas também através da elaboração de atos normativos que disciplinem previamente em abstrato aquelas situações, justamente para evitar opções casuísticas, para evitar aquilo que o professor Mathieu falava, da escolha entre decidir ou não decidir. Porque a escolha do tempo de decisão também é um juízo discricionário implícito e silencioso que, muitas vezes, faz valer uma decisão magnânima a respeito de um caso aparentemente singelo. Portanto, a partir do momento que se exerce o poder normativo, a administração se autovincula a preceitos genéricos e abstratos. E, diante de casos concretos, ela não agirá casuisticamente. Ela agirá de acordo com aquele preceito normativo que ela estabelecera também no seu juízo de reserva de administração normativa. No âmbito desse controle de constitucionalidade das leis e dos atos administrativos, a lei perde todo esse fetiche de esgotar a realidade e quem passa a ocupar esta posição, digamos, na segunda metade do século XX para cá, é a Constituição. A Constituição, porém, é dotada não só de regras minudentes, como aquela pretensão napoleônica de 1804, de tudo disciplinar e de, apenas com um pensamento silogístico, resolver as questões que estão na norma, como se premissa maior fosse a regra, premissa menor fosse o fato, e a decisão fosse única e possível, que afastaria deveras qualquer juízo de discricionariedade administrativa. Isso é muito diferente da Constituição e seus princípios, porque os princípios constitucionais, que alcançaram a sua supremacia constitucional, possuem uma tessitura tão aberta, tão fluida, que permitem se esvair, se imiscuir sobre todas as normas infraconstitucionais. E, portanto, eu diria, todo juiz passou a ser intérprete constitucional e todo administrador público também passou a ser intérprete constitucional. Todos tiveram, então, agora, que observar não só o princípio da legalidade, não só o que dizia a lei, mas também o que dizia a Constituição. É um pouco o que o professor Paulo Altero cunhou com o princípio da juridicidade administrativa, que no direito francês a gente diria que é uma vinculação ao bloco de constitucionalidade, ao bloco de legalidade, que não se resume às leis, aos precedentes, mas também ao texto constitucional, aos tratados internacionais. Dentre esses princípios, um dos princípios que veio diminuir sensivelmente o campo do mérito do ato administrativo foi justamente o princípio da razoabilidade. O professor Siqueira Castro, no Brasil, que defendeu a sua livre-docência com base no princípio da razoabilidade, do devido processo legal, questionado sobre por que ele não dá uma definição casuística de em que momentos a razoabilidade deveria, afinal, ser aplicada, se ele ficaria com um princípio tão lato assim, que o devido processo legal pudesse ser aplicado às mais diferentes situações, ele respondeu que, para se contrapor à discricionariedade administrativa, aquele cavalo de Troia que tudo escondia, para se contrapor a uma discricionariedade administrativa que se espraiava por toda e qualquer situação, era preciso um princípio tão lato quanto. Daí o princípio da razoabilidade não comportar uma definição a priorística dos momentos em que ocorreria, e sim ser uma cláusula de devido processo legal que apareceria sempre que o arbítrio viesse à tona. Não só aí no caso da administração, mas principalmente no caso dos Estados Unidos, da jurisprudência norte-americana, no caso das decisões judiciais arbitrárias que não obedecessem o devido processo legal. Afora o princípio da razoabilidade, o princípio da proporcionalidade também veio mitigar sensivelmente o campo do mérito administrativo, a ponto de uma das últimas decisões a serem consideradas estritamente colocadas sobre o crivo do sopesamento do administrador público, que é a dosimetria da pena administrativa, hoje em dia
ser sindicável também por parte do Judiciário, caso haja uma absoluta desproporcionalidade entre a falta cometida e a punição aplicada pelo administrador. Vejam bem, o juiz não irá, o órgão jurisdicional não irá se substituir ao administrador na dosimetria da pena, mas poderá anular aquela pena que seja absolutamente desproporcional, porque aquilo que até então era só mérito do ato administrativo, agora está jungido não mais só ao princípio da legalidade administrativa, que dá todas essas opções legais, dá a advertência, a suspensão, a demissão, mas que agora tem que sopesar todas essas opções legais de acordo com os princípios constitucionais. Além da constitucionalização principiológica, além desse estado principiológico de que fala o professor Humberto Ávila, de certa forma, criticando um pouco os excessos que essa principiologia levou, criticando, induzindo que, de certa forma, o Judiciário acabou avocando para si muitas decisões de uma maneira, de certa forma, arbitrária, mas sempre lastreada em princípios constitucionais. Também o direito administrativo foi constitucionalizado e, portanto, não mais se poderiam entender como válidas prerrogativas que representassem reminiscências daquele Estado absolutista. E, portanto, o mérito administrativo, mais uma vez, estava ali sob o escrutínio da Constituição, sob o escrutínio do Poder Judiciário, sob o escrutínio da população. Portanto, houve uma releitura dessas prerrogativas do poder público e o dever de motivação dos atos administrativos. Esse dever de motivação decorreria, inclusive, do próprio princípio da publicidade da administração pública, aumentando para ela, principalmente, o seu ônus argumentativo, toda vez que houvesse uma restrição, toda vez que houvesse uma mitigação, toda vez que houvesse um tangenciamento que fosse dos direitos fundamentais. Portanto, aquela relação súdito-soberano fora finalmente substituída por uma relação cidadão-Estado constitucional. E, diante disso, é difícil comportar decisões que não sejam hoje fundamentadas. É possível que essa motivação seja uma motivação aliunde no sentido de que é uma decisão tomada pelo gestor com base num parecer, com base num texto, que esboçou já todas essas razões jurídicas da decisão tomada por aquele administrador, que é, geralmente, no exercício da Procuradoria Consultiva, o trabalho na cidade, o trabalho dos procuradores do município. Estas decisões têm que ser decisões motivadas, decisões que demonstrem as razões de fato e de direito que levem àquela decisão por parte do gestor público. Isso é Estado de Direito, isso é respeito aos direitos fundamentais. Esta vinculação, portanto, não é uma vinculação mais pura e apenas à lei, mas é uma vinculação ao princípio da legalidade administrativa, mas ao princípio da juridicidade administrativa. De certa forma, já disseram ministros do Supremo Tribunal Federal, com todas essas modificações em relação à constitucionalização do próprio direito administrativo e da prevalência dos direitos fundamentais sobre a própria organização estatal, o que é comprovado na nossa Constituição de 88, na sua topologia, em que privilegia, primeiro, a definição dos direitos fundamentais, antes mesmo de organizar o nosso Estado, teria havido o fim da dicotomia entre atos vinculados e discricionários. Não se fala mais tanto em ato vinculado e ato discricionário, mas sim em graus de vinculação à juridicidade. Então, as regras teriam um grau maior de vinculação do que os conceitos jurídicos indeterminados, do que os princípios. Essa vinculação vai ser tanto maior quanto, possivelmente, for o vilipêndio ou a restrição, diria melhor, a direitos fundamentais. Portanto, estes graus é que vão determinar se um ato é de todo vinculado ou de todo discricionário, quando, na verdade, ele é uma mescla. Ele agora é um gradiente,
de parcelas vinculadas e de parcelas discricionárias, que vão ser graduadas, vão ser aferidas pelo juízo constitucional à luz dos princípios constitucionais e principalmente do respeito aos direitos fundamentais. Diminuiu-se, portanto, sobremaneira a margem de discricionariedade. É como se ela se restringisse a uma franja, não só do ato administrativo, eu diria uma franja, para usar uma expressão que eu gosto muito da doutora Vanice, uma franja do agir administrativo, que é muito mais do que simplesmente um ato administrativo. Pode-se chegar, inclusive, à redução dessa discricionariedade a zero. O professor Julian cita a hipótese da inteligência artificial. Em certas demandas de massa, não há que se cogitar mais em decisões que levem em conta juízos discricionários, pois eles já vão ser tomados a priori pela definição de quais são aquelas demandas, aquelas decisões comumente adotadas. Mas elas jamais darão conta, como falávamos antes, que bom, que a inteligência natural aí há de prevalecer, dos distinguishments, das peculiaridades do caso concreto, que só um olhar humano poderá levar em conta. Só um olhar humano poderá considerar quais são essas peculiaridades e se elas realmente levam essa discricionariedade a zero ou não. O quanto elas mitigam o discricionário, o quanto elas exigem uma motivação maior por parte do poder público. Porém, esse estado principiológico de que nós falávamos antes levou também o judiciário, muitas vezes, a não só questionar qual, dentre as melhores opções legais, tomar a administração. Muitas vezes o fez se substituir a essa decisão no lugar do administrador. E aqui o que a gente começa a questionar, e Montesquieu, lógico que foi relido ao longo do tempo por todas as constituições modernas, mas está nele contemplado também, é até que ponto o princípio da separação dos poderes também fica ameaçado, até que ponto uma hegemonia jurisdicional de uma Constituição que passou a ser o grande fetiche de tudo, leva também a administração a não poder lidar com esse tempo jurídico que, se para o Estado jurisdicional é um, para o Estado administrativo é outro, porque ele lida com as mazelas, com os conflitos, com os problemas diários da administração pública de uma maneira muito mais célere do que quando as questões chegam no campo jurisdicional. Então, houve uma superação da teoria do ato do governo. A teoria do ato do governo, que seria aquele insindicável, porque completaria, vou terminar, as suas decisões, caberia em si a só decisões políticas tomadas por quem tem legitimidade democrática para tanto. Isso tudo foi desconsiderado a partir do momento em que houve um ativismo jurisdicional tal em que há o risco de se substituir a discricionariedade administrativa pelo decisionismo jurisdicional. E aí, de que maneira nós teríamos a chance de haver o retorno do pêndulo? Primeiro, levando em conta a legitimidade democrática das escolhas públicas. Claro que há muita ideologia, muitos grandes doutrinadores falando da legitimação democrática das decisões contramajoritárias, mas não deixa de ser um esforço de negar a soberania popular que está naquela escolha administrativa que, se, afinal de contas, está dentro de uma das opções legais, não contraria o princípio da juridicidade. Até que ponto, então, ela pode ser substituída por um decisionismo jurisdicional, desprovido desta legitimidade democrática? Essa é uma das questões que estão sendo repensadas agora pela doutrina. A outra, há uma certa, e não obstante toda essa movimentação, uma certa deferência jurisdicional, como no caso Chevron, famoso nos Estados Unidos, a discricionariedade técnica, pelo menos no ambiente regulatório. E aí é Vermeer quem usa a expressão dos juízes generalistas. Esses juízes generalistas não estariam tão preparados
para questões especializadas que demandassem, no ambiente regulatório, uma decisão por pessoas, por atores especializados na matéria. É claro que há sempre uma refutação de que basta contratar um perito. Essa perícia vai durar 10 anos e a decisão nunca vai ser solucionada. Portanto, a preferência, essa certa deferência a certas decisões que implicam uma deferência a quem detém expertise, tem mitigado um pouco essa tentativa de substituição da decisão administrativa pela decisão, pelo decisionismo jurisdicional. O Supremo Tribunal Federal, em 2 oportunidades, já usou a cláusula da reserva de administração para entender que o judiciário, muitas vezes, não pode se miscuir naquele campo que é um campo eminentemente técnico da administração, um campo de reserva de administração, infenso a qualquer controle jurisdicional. Foi no caso da pílula do câncer, que não estava incluída nos protocolos técnicos aprovados pela Anvisa, que é o órgão regulador da matéria, e no caso da proibição aos cigarros aditivados, que também tinham todo um ambiente regulatório de definição das razões técnicas pelas quais aquilo era uma maneira de proteção à saúde da população. Então, não poderia o judiciário, nesses casos, se substituir a uma decisão administrativa. Exemplos ainda raros de retorno do pêndulo para um reconhecimento de que, muitas vezes, quem está mais apropriado a tomar essa decisão urgente, técnica e imediata é a administração pública. E, finalmente, chega a lei de introdução ao direito brasileiro e que coloca o consequencialismo no âmbito das decisões administrativas. E eu vou terminar, quase terminar, lendo o artigo que diz o seguinte: nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos, principiológicos, retóricos, sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. Então, não basta fazer um decisionismo judicial que desconsidere todas as consequências, inclusive de ordem orçamentária, que deverão ser enfrentadas pelo gestor público e, de resto, pela própria sociedade. E, para finalizar, eu diria que nós só decidimos de 2 formas, ou por 2 elãs, por 2 motivos, ou pelo coração ou pela razão. Difícil é a administração encontrar o ponto ideal. Muito bem. Eu não vou resistir a fazer um único comentário. É que, como economista, me causou muita perplexidade ver que está sendo discutido no Supremo Tribunal Federal se os juros nos contratos podem ser juros compostos ou simples. Para os economistas, essa não é uma questão que se coloca, mas aqui no Brasil ela está sendo discutida lá. Evidentemente que deve ter razões jurídicas que eu desconheço, mas no âmbito da economia isso não se coloca. Enfim, bom, hoje abrimos... abrimos para perguntas? Não. Então, temos que fechar essa primeira mesa, porque temos uma sequência de outras atividades e temos uma segunda agora, né? Estava marcado para 10h30, mas deve ser agora, em seguida. Então, tá, eu agradeço e cumprimento os palestrantes.